Você pode dar um brado ao Senhor? Glória a Deus! Deus é bom, maravilhoso. Que noite preciosa. Que casa amada. Me sinto em casa aqui, viu, pastora Lília? Sinto em casa. E é muito bom a gente conhecer um pouco mais da família de Deus espalhada pela terra. Eu estou muito feliz, muito honrada pelas conexões que Deus tem feito nessa noite, por tudo que a gente já viveu aqui. Bom, quero me apresentar bem rapidinho, porque tem muito mais de Deus ainda, porque nós servimos a um Deus que é fonte inesgotável, né? A gente fala assim, Deus, tá bom, a gente nem precisa de mais, a gente já podia ir embora, né? Deus já fez muito mais do que a gente podia imaginar. Mas Deus, minha irmã, a gente precisa aprender isso. A gente precisa ter uma fome de Deus, porque fome no reino é o que te dá acesso a mais do Senhor. Então, se você está satisfeita, eu quero gerar uma fome, uma sensação em você de que tem mais. Tem mais. Com o Senhor, sempre tem mais. Bom, eu me chamo Thaíse, estou aqui acompanhada pela minha mãe, minha tia, pelas minhas amigas escudeiras. Estou aqui acompanhada por mulheres amadas, preciosas. Nós somos lá de Linhares. Quem aqui já foi na Conferência das Marias lá? Glória a Deus, dia 11 de julho, a gente espera vocês lá, Movimento das Marias, se você ainda não conhece, é um movimento que Deus nos deu, que trabalha a restauração da identidade da mulher à luz da Bíblia, porque nós temos discernido que o Senhor, Ele está restaurando todas as coisas ao padrão original, ao que Deus pensou sobre nós mulheres quando Ele nos criou. E o Movimento das Marias, ele trabalha com é um movimento, né, gente? Então tem diversos braços, nós temos livros, já lançamos 2 livros, um devocional, já lançamos um livro, esse ano tem uma surpresa aí também, tem as conferências, tem o podcast, tem as roupas, tem o Instagram, tem muito mais que o Senhor ainda vai entregar. Então, para vocês hoje, nós fizemos um cupom especial. Então, se você quiser fazer a sua inscrição e garantir esse desconto, é só para hoje. Você vai entrar no link da bio, acessar o link lá da conferência, fazer a sua inscrição e colocar o cupom escrito Frutíferas, que vai te dar um direito a um desconto na sua inscrição. Amém? A gente está muito ansiosa por o que o Senhor vai fazer. Foram muitas confirmações hoje, muitas confirmações que o Senhor entregou aqui sobre a conferência. E sou casada com o Júnior, somos casados há 15 anos, servimos lá na Igreja Evangélica Batista de Linhares, na IEB Linhares, onde os meus pais são pastores, e uma honra ser pastoreada por eles. Então, para mim é uma honra ter a minha mãe aqui, nesse lugar, né? E isso fala sobre legado, e isso fala para vocês também, mulheres. Aquilo que a gente constrói não para na gente, né? A bênção do Senhor alcança as 1000 gerações. Então, é cumprimento de promessa ter minha mãe aqui. E eu declaro aqui sobre a vida de vocês, os filhos, as filhas de vocês irão ainda mais longe, mais alto. Eles chegarão aonde vocês não chegaram. Porque vocês estão fazendo o teto por onde eles vão andar. Então, construa alto mesmo. Pague o preço de renúncia. Porque quanto mais alto você construir, mais alto eles começam. Amém? Glória a Deus. Bom, eu falei tudo, Thaís. Thaís, eu e Thaís e mais algumas outras mulheres fazemos parte do Movimento das Marias. É uma honra para nós estar aqui também hoje com vocês. E a palavra, irmãos, que eu trouxe aqui hoje, num primeiro momento eu até achei que a pastora Nube foi... livre. Gente, então, amém, glória a Deus. Por isso que eu perguntei, eu esqueci alguma coisa? O Senhor me deu a graça de escrever este livro, A Estrada da Fé, um caminho sem mapa. Quem aqui já teve uma sensação de estar atrasada? Uma sensação de eu não escuto Deus, ou eu não consigo discernir quando Deus está falando comigo, quando sou eu, quando que é Deus? Quantas aqui já receberam promessas do Senhor que não vieram com um mapa e você não sabe quanto tempo vai demorar? Será que nesse caminho eu vou precisar fazer pausas estratégicas? Será que nesse caminho eu vou precisar deixar pessoas, levar outras pessoas? E o Senhor tem me ensinado a trilhar essa jornada, que é por fé, não é por vista. O Senhor vai te entregar um destino, mas Ele não vai te revelar o processo. É uma jornada de dependência em que você vai ter que ficar o tempo inteiro perguntando qual é o próximo passo.
É o máximo que Ele vai te permitir ver. O próximo passo. E nada mais. Porque você vai precisar confiar que você tem um guia. Você não tem um mapa, mas você tem uma bússola. Isaías 58:11 diz que o Senhor te guiará continuamente. E esse é o Deus que nós servimos. Nós não precisamos de garantias. Nós não precisamos de um mapa, nós não precisamos de respostas, a gente só precisa caminhar com o Espírito Santo, porque Ele é aquela voz que fica falando, agora você vira para a direita, agora você vira para a esquerda, agora você corre, agora você voa, agora você desacelera. O Espírito Santo é a nossa bússola. Então, nesse livro eu compartilho muitas coisas que o Senhor tem me ensinado ao longo desses anos, de uma espera no Senhor, que é preciosa. E sobre a palavra de hoje, minhas irmãs, ela foi construída este ano. Eu raramente, até hoje pelo menos, não é a forma que eu ainda me movimento. Geralmente o Senhor, quando eu vou em algum lugar, Ele me entrega uma palavra nova. Então eu estou sempre perguntando, Deus, e aí, né? O que o Senhor quer me comunicar? O que o Senhor quer comunicar para aquela casa, para aquelas pessoas que estarão lá? E eu faço aniversário em fevereiro, e em fevereiro eu estava perguntando ao Senhor, Deus, qual é a palavra do meu ano? Nunca caminhe sem uma palavra de Deus, nunca. E eu sempre pergunto ao Senhor, qual é a palavra dessa estação, qual é a palavra do meu ano? E estava ali perguntando ao Senhor e nada. E o meu aniversário este ano caiu justamente no carnaval. Nós temos um retiro do carnaval e eu ia ministrar em um desses dias. Então, paralelamente a esse pedido, eu perguntava ao Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer entregar lá no retiro de carnaval? E aí, na quarta-feira da semana, que antecede o carnaval, o Senhor falou comigo, a palavra que você vai liberar no retiro de carnaval é a palavra que está sobre você neste ano. Abre a sua Bíblia, eu vou falar com você. Essa palavra você vai liberar lá. E ela é a palavra que você está me pedindo sobre você. E então eu abri a Bíblia em Gênesis e o Senhor foi descortinando muitas coisas aqui que parece... Você já teve aquela sensação de falar, gente, eu já li a Bíblia várias vezes, mas parece que eu nunca vi dessa forma. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade de se renovar e sempre ser nova. E ali eu li a história de Isaac, de Ismael, de Abraão, de Sara, com uma outra perspectiva. E não é invalidando tudo que nós já ouvimos, é só uma nova perspectiva. E então, o Senhor me deu o tema da mensagem. E o tema da mensagem é, Isaac vem aí. Você pode repetir comigo? Isaac vem aí. Isaac significa cumprimento de promessas antigas, feitas há muito tempo. Quando eu terminei, eu falei, Deus, será que é isso mesmo? Porque, irmãs, antes de sentar e preparar e ler a Bíblia e entender o que o Senhor estava falando comigo, eu tinha revisitado algumas promessas. Eu ainda não sabia o que o Senhor ia falar comigo. E eu comecei a revisitar promessas. Eu tenho esse hábito, eu revisito constantemente. Eu tenho tudo anotado e eu revisito. E eu comecei a olhar para o cenário das promessas, o meu cenário, e talvez só eu aqui. Mas naquele momento eu falei, bom, eu acho que não é ainda para esse ano, essas promessas. Porque está muito distante da realidade de hoje. Então eu tinha acabado de ler aquelas promessas, tinha ido para esse lugar de construção da palavra com isso em mente. Tudo isso aqui vai acontecer, mas ainda não. Esse ano deve ser um ano de estabelecimento, de ainda preparo. E quando o Senhor então diz, chegou o tempo do cumprimento de promessas antigas, Isaac vem aí, eu duvidei. Eu achei que era porque eu estava querendo muito que aquilo dali acontecesse. E quando eu só fiz essa oração na minha mente, e eu falei, Deus, tem certeza que é isso mesmo? Uma irmã me liga, naquele momento, e fala, Daís, Deus me mandou falar algo para você hoje cedo, na correria, não consegui te ligar. Mas o Senhor me falou para parar tudo agora, porque você precisava ouvir isso agora. E o Senhor manda te dizer que chegou o tempo de cumprimento de promessas antigas na sua vida. Chegou o tempo, pode colocar no calendário humano. E eu falei, glória a Deus, amém, então é isso. Uma confirmação do Senhor.
Então eu entendi que aquela era a palavra que estava sobre mim para este ano, mas também estava sobre a igreja. Naquele mesmo dia, isso foi de manhã, eu fui para o trabalho. À tarde eu recebo uma palavra, eu recebo uma mensagem de um pastor. Eu havia compartilhado 3 sonhos que pessoas tiveram comigo há umas 3 semanas com ele e pedido que ele me ajudasse a discernir aqueles sonhos. Mas ele respondeu quando? Naquele dia, de tarde. E ele falou comigo, Daís, me perdoa, eu não consegui te responder antes, mas esses sonhos, eles estão dizendo algo para você. Eles estão dizendo que chegou o tempo de aquilo que você espera há muitos anos acontecer. E eu falei, meu Deus, eu já tinha entendido a primeira vez, mas o Senhor está pela segunda vez confirmando no mesmo dia. Então, naquele mesmo dia, eu vou para o salão de beleza à noite. E uma amiga vai me atender e diz, você não sabe quem veio aqui hoje à tarde? Eu falei, quem? Fulana. Fulana é uma senhora que me conheceu quando criança e que nós não temos nenhum contato. Nem sei por onde anda fulana, mas ela conhece toda a minha família. E eu falei com a fulana que, nossa, fulana, você precisa ouvir a pregação da Daís, ela pregou domingo na igreja. A fulana vira para ela e falou, Daís? E começou, Daís vai viver isso. Daís vai acontecer isso. Daís é a pula. Eu falei, meu Deus, tudo que ela falou são as promessas que há muitos anos eu escuto de Deus. Mais uma vez, naquele mesmo dia, pela 3ª vez, o Senhor confirmando isso. Então, no retiro, eu compartilhei, Isaac vem aí, chegou o tempo de cumprimento de promessas. E eu estava perguntando ao Senhor que palavra eu traria aqui hoje. Que palavra, Senhor, eu vou trazer? E aí, no 21 de abril, mais ou menos, estou eu revisitando as minhas promessas novamente. E me lembrei do processo de construção dessa palavra. E naquele momento eu me lembrei o que Deus tinha dito, porque eu já havia até esquecido. E olha que foi em fevereiro, por isso anote, registre, não confie na sua mente. A memória, ela é ingrata. Nós temos uma capacidade de esquecer muito fácil do que Deus falou conosco. E aí, eu terminei de ler, fui reavivada por aquilo. E perguntando ao Senhor, porque eu fui revisitar as minhas promessas com uma oração. O que eu vou falar no dia 9 de maio? Porque desde que a Lília me fez esse convite, eu não sei te dizer, Lília, tinha algo dentro de mim falando assim, você vai liberar algo lá, mas tem algo para você. Eu tinha certeza, eu falei com Yasmin, Yasmin, Deus vai falar comigo lá, eu não tenho dúvida. E amém. Quando eu saio do meu WhatsApp, que é onde estão todas as minhas palavras, no grupo comigo mesma, que eu saí, irmãs, do WhatsApp, eu e eu mesma, que eu saio do WhatsApp e termino de lembrar dessa promessa e tudo mais, da palavra, eu entro no YouTube. E quando eu entro no YouTube, a primeira mensagem que aparece para mim é da Camila Barros com o título, Isaac, vem aí. Aí eu, como assim? Ela já tinha pregado isso, eu não sabia? Tinha 1 mês aquela pregação. Isso foi em abril, ou seja, ela pregou pela primeira vez em março, depois do carnaval. E eu falei, e o Senhor falou assim, essa palavra está sobre você e eu vou te usar para ir em muitos lugares liberar essa palavra para as minhas filhas. Então essa é a palavra de hoje para nós, que o Senhor quer compartilhar ao nosso coração. E eu quero começar trilhando com vocês no livro de Gênesis. A gente vê lá a história de Abraão, Sara, que não começou em Abraão. Eu não sei se você já se atentou, mas em primeiro lugar, quem estava caminhando para Canaã não foi Abraão, foi Terá, o seu pai. Só que Terá, ele para no meio do caminho, na mesma cidade que levava o nome do seu filho que morreu, Arã. Isso já começa a falar conosco do perigo que é de nós estacionarmos no lugar da dor e não completarmos o destino que Deus tem para nós. E então Terá morre, passa-se um tempo, Deus visita Abrão. Naquele momento ele era Abrão. Ele tinha 75 anos de idade. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 12, 1-4, Abrão, deixa eu ler aqui na Bíblia, nessa versão aqui.
O Senhor tinha dito a Abrão: deixe a sua terra natal, os seus parentes, a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei, eu o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Eu abençoarei os que o abençoarem, e eu amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa foi a primeira vez que Abraão recebe uma palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele então parte como o Senhor havia instruído. E leva quem? Leva Ló. Leva Ló. Ficou estranho, leva Ló, né? Ficou estranho. O Senhor visita Abraão. E, gente, eu me coloquei no lugar dele. E nós precisamos entender a cultura daquele momento. Ele ainda não tinha falado que Sara ia gerar. Ele tinha falado que Abraão seria pai de uma grande nação. Ocorre que para nós, na nossa cultura ocidental, isso é meio que óbvio. Se Deus fala com o meu marido que ele vai ser pai, obviamente eu deduzo que quem vai ser a mãe sou eu. Porque nós vivemos em um país monogâmico. Um homem de uma só mulher. Então o tempo passa e eu acredito que eles realmente entenderam que era Sara naquele momento. Abraão parte sem mapa, sem garantia nenhuma, obedecendo, sem entender. Quando ele chega a Canaã, Deus aparece novamente e fala: a tua descendência eu vou dar essa terra. O que Abraão faz? Ele constrói um altar. Abraão era um homem de altar. Altar, minhas irmãs, não é isso daqui não. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de renúncia. E aqui com Abraão eu aprendo que essa é a resposta que eu tenho que dar quando o Senhor libera uma palavra sobre mim. A palavra que Deus libera sobre mim precisa me levar para o lugar de renúncia e sacrifício. E nós somos mulheres muito emocionadas muitas vezes. O Senhor libera uma palavra. Quando Deus usou a pastora Núbia para liberar essa palavra, que era uma confirmação, uma testificação de muitas coisas que o Senhor já vem dizendo ao meu respeito, eu não estou iludida. Quando Deus falou comigo aqui: eu estou te expandindo, é tempo de expansão. Se você tem uma palavra dessa sobre a sua vida, deixa eu te explicar como que funciona. Antes de te expandir por fora, Deus te expande por dentro. E esse processo de ser esticada para suportar o peso da promessa não é romântico, não é fácil. E aí quando a gente recebe uma promessa, a gente chora, grita, canta. Mas Deus dentro de mim, eu estava caída lá e falando: Deus, amém, Senhor, mas assim, meu Deus. Porque eu sei que uma promessa tem um peso, tem um custo. Então Abraão era um homem que recebia uma palavra e então construía um altar de adoração para o Senhor. Deus fala, Abraão adora. Deus fala, Abraão responde. Promessa requer de nós movimento. O céu responde à promessa. E você responde como a promessa? Se movimentando, obedecendo. Existem algumas coisas que Deus promete ao nosso respeito que pela sua soberania acontecerão independente do que a gente faz. Porque Deus decidiu que seria assim. Mas via de regra, o Senhor espera de nós parceria, cooperação. Porque a terra Ele deu aos filhos dos homens. Vai lá, domine sobre todas as coisas. Vai lá, dê o nome. Deus podia fazer tudo isso sozinho, mas Ele decidiu, na sua soberania, nos incluir no que Ele está fazendo. Então, minha irmã, se você recebeu uma promessa de Deus hoje aqui, a hora é de perguntar: que resposta eu preciso dar para essa palavra? O que o céu está esperando de mim? Que movimento eu preciso fazer para isso? Nós vimos hoje aqui o lançamento de um livro que foi escrito mês passado? Não, 2021, se eu não me engano, não é, Ana Paula? Ela tinha uma promessa, uma direção, ela se moveu mesmo sem ver, mesmo sem saber quando, como isso ia acontecer. Mas ela deu uma resposta. Deus honra as nossas respostas. O céu se move pelas nossas respostas, pela nossa obediência. A pastora Núbia falou um pouco sobre isso aqui, sobre obedecer. Essa é a linguagem do amor de Deus, obediência. Quer demonstrar a Deus o quanto você ama? Não é Deus, eu te amo. É o quanto você obedece.
o quanto você se submete, isso mostra o seu nível de amor ao Senhor. Então Deus fala, Abraão se move, Deus fala, Abraão obedece. E aí Deus aparece mais uma vez a Abraão. E diz, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, Gênesis 15. E aqui pela primeira vez, minhas irmãs, Abraão questiona. E ele diz, Senhor, que me darás? Eu continuo sem filhos. Primeira vez que Abraão ouve uma promessa do Senhor e questiona. E isso aqui não foi rebeldia. Isso fala da angústia de um coração que vê o tempo passar, os seus bens crescendo, tudo prosperando e não havendo para quem deixar. E então a alma de Abraão está angustiada e ele questiona. Nós também somos assim. Nós também, quantas vezes falamos, Deus, cadê a promessa? Cadê o cumprimento? Até quando, Senhor? Será que eu entendi certo? Então Deus, ele leva Abraão para fora da tenda e diz, olha para os céus, conta as estrelas. Assim será a tua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, lá, quando a gente vai em Romanos 4, Tiago, vai falar que Abraão, ele considerou o seu corpo como morto, mas ainda assim ele creu. Isso fala de alguém que não é que está emocionado, não. Ele entendia a realidade física, biológica, mas ainda assim ele cria. Se Deus falou, vai acontecer. E minhas irmãs, Abraão não tinha Bíblia aqui não, tá? Não tinha YouTube com testemunho. Não tinha histórias de pessoas. Por isso ele é o pai da fé. Creu sem duvidar, se moveu. E nós que temos a Bíblia, nós que já vimos o fim da história, nós que temos tantos testemunhos de cura, de como que Deus transforma cenários, de repente, nós somos muitas vezes incrédulas. Então Abraão agora tem 85 anos. Quando ele ouve a palavra pela primeira vez, ele tinha quantos anos? 75. E Sara continua estéril. E aqui é um momento que Sara pensa, talvez o filho venha por meio da serva. Eu me coloquei no lugar de Sara. Pensando no contexto que eles viviam, talvez eu entenderia a mesma coisa. Bom, Deus prometeu mais de uma vez que Abraão seria pai. Mas até o momento não havia menção de Sara na promessa. Havia menção de que Abraão seria pai de uma grande nação. O tempo vai passando, Sara já era velha quando receber a palavra pela primeira vez. Agora mais ainda. Sara falou, eu acho que não deve ser através de mim. Deve ser através de outra mulher. Porque naquela época, um marido podia se deitar com as servas e os filhos seriam como se fosse da família ali. Então, para aquela cultura, isso era algo que era uma possibilidade desde a primeira vez que eles ouviram a promessa. Só que, quando a gente recebe uma promessa, lá na primeira vez, a gente está tão certa de que aquilo vai acontecer quase que no ano seguinte, que a gente não considera algumas possibilidades que talvez já estavam até disponíveis na mesa. Mas a gente tinha fé de falar, não preciso fazer isso, porque Deus vai cumprir. Só que o tempo vai passando e esse é um dos poderes do tempo. Ele nos faz considerar a possibilidade de algumas coisas que já talvez estavam disponíveis, mas não eram para nós. Não eram para pessoas que têm fé e que têm uma palavra. E então, a história você conhece. Abraão, então, tem um filho. 86 anos, 11 anos depois de ter ouvido pela primeira vez a promessa da sua descendência, chega Ismael. E eu fico imaginando a realização daquele homem, ouvindo pela primeira vez, papai. Abraão, então, se realiza ali, naquela paternidade. Tanto tempo esperando, tanto tempo ouvindo essa promessa de que ele seria pai. E Ismael, então, chega cumprindo essa promessa, pelo menos era o que parecia. Eu tenho certeza que ele se sentiu realizado,
como que eu tenho certeza disso? A gente vai entender nos versículos seguintes o apego de Abraão a Ismael. E aí, Deus aparece para Abraão agora. E agora Abraão tem 99 anos. Ismael, então, já tem 13 anos aqui. E Deus aparece novamente. E antes de fazer qualquer promessa, Deus fala: Abraão, eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Porque antes de lembrar Abraão da promessa, Deus queria lembrar Abraão do Deus que fez a promessa. Eu estou aqui para te lembrar não apenas do que Deus te prometeu. Eu estou aqui para te lembrar quem te prometeu. O El Shaddai, o mais que suficiente, o Deus que não mente, o Deus que não falha, o Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, o Deus que libera uma palavra e aquilo vira um decreto. Esse foi o Deus que te fez uma promessa. E então, depois de se apresentar, Deus vai fazer mais uma vez essa promessa para ele. Ele muda o nome de Abraão e agora ele não se chama mais Abrão, mas Abraão, porque Deus o constitui pai de uma numerosa nação. E ele também promete mais uma vez uma descendência. E pela primeira vez ele menciona Sara. E ele diz: eu a abençoarei, e por meio dela eu darei um filho. E então aparece algo aqui que às vezes a gente se esquece, porque a Bíblia diz que Sara riu, mas Abraão também riu, o pai da fé. A Bíblia diz, aqui em Gênesis 17, Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai, de agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre os seus descendentes. Abraão prostrou-se com o rosto no chão e riu. E ele pensou consigo: como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? E aqui, minhas irmãs, Abraão faz algo que muitas de nós fazemos. Deus, que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Abraão, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque, e eu confirmarei com ele e com os seus descendentes para sempre a minha aliança. Sabe o que é isso? É você esperar tanto tempo algo acontecer, e então você começa a fazer coisas, e aqui essa foi a nova perspectiva que Deus me deu sobre essa promessa, porque realmente no Novo Testamento vai dizer que Ismael é o filho da força do braço. Só que é muito interessante que esse filho foi abençoado. A gente vai ver aqui as bênçãos que Deus liberou sobre Ismael, um príncipe. Então nós não estamos falando de uma pessoa que está deliberadamente em pecado, em desobediência. Primeiro que só quem dá a vida é Deus. Se Ismael nasceu, Deus tinha um propósito. Porque tem gente que se esforça para ter filho e não tem. É só Deus. Deus é o detentor da vida. Então Ismael nasce através de uma autorização de Deus. Quem é Ismael para nós? Ismael é aquele projeto, é aquele plano, é aquela sociedade, é aquele ministério. É algo que você fez e que é abençoado por Deus, mas não é fruto da aliança que Deus tem com você. Não é ainda a promessa acontecendo, não é a plenitude da promessa, é abençoado, mas ainda não é a promessa que Deus tem para você. E sabe o que acontece? O tempo vai passando, a promessa não vai acontecendo, a gente vai se acostumando com Ismael. Ismael traz para a gente um nível de realização. Ismael traz para a gente uma alegria. Não é Isaque, mas é algo abençoado. E aí, Deus vem e fala: não, eu não estou falando de Ismael. Eu estou falando de Isaque. O filho da promessa é Isaque. Com quem eu tenho uma aliança, quem eu vou estabelecer uma aliança é através de Isaque. E Abraão vira para Deus e fala: Deus, faz o seguinte,
não me dá Isaac não. Faz isso aí que o Senhor quer fazer aqui com Ismael. Foi isso que Abraão disse para Deus. Cumpre isso daí em Ismael. Sabe por quê, Deus? Já está bom aqui. Sabe por quê, Deus? Eu vou ter que começar do zero? Com 99 anos? Não, Deus. Aqui eu já sei fazer. Aqui eu já aprendi. Não, Deus. Isso aqui já está dando certo. É bênção. Está abençoando pessoas, Senhor. Está abençoando o reino. E aí Deus fala, eu não estou dizendo que é sobre Ismael. É sobre Isaac. Mas Deus fala assim o seguinte, mas eu vou fazer o seguinte, quanto a Ismael, também vou abençoar como você está pedindo. Vou torná-lo extremamente fértil. Vou multiplicar os descendentes dele, ele será pai de 12 príncipes. Eu farei dele uma grande nação, mas a minha aliança será confirmada com Isaac. Entende por que eu não estou falando de algo que você está fazendo que é pecaminoso? É algo que foi autorizado até por Deus. Mas não é a plenitude da promessa de Deus para a sua vida. Eu estou falando para pessoas que já nem esperam mais que aconteçam aquilo que Deus disse, porque se acostumaram com o bom de Deus. Aqui está bom. Aqui já era até mais do que eu imaginava que eu conseguiria. E que perigo é a gente abrir mão do melhor de Deus por estar contente com o bom de Deus. E o Senhor está dizendo, eu tenho mais. Eu tenho, Isaac, eu não desisti. Não é isso daí, tá bom? Eu tenho mais. E ele ainda dá um prazo. Pela primeira vez o Senhor dá um prazo aqui para Abraão. E diz, Sara, Isaac, filho que Sara lhe dará por esta época, no ano que vem. E quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Sabe por quê, minhas irmãs? Que Abraão sofreu tanto e quis abrir mão daquilo por Ismael, porque ele sabia que não tinha possibilidade de Isaac e Ismael conviverem juntos. Ele sabia que quando Isaac chegasse, ele precisaria despedir Ismael. Não ia ter como os dois crescerem por muito tempo juntos. E é muito fácil abrir mão quando você não tem nada. Abrir mão para seguir a vontade de Deus, para fazer para o que Deus está apontando, para receber o melhor de Deus. Se não tem nada dando certo na sua vida, é fácil. Você larga o nada e vai. Agora, largar o que está funcionando, largar o que está dando certo, largar o que está dando resultado, para ir para algo que você nem sabe como vai ser, mas é a promessa do Senhor, não é fácil. Não é fácil. Largar aquilo que é estável, largar aquilo que é seguro, que é conhecido, largar aquilo que eu já sei, domino, já sei como funciona e é até abençoado por Deus. Mas não tem como ter Ismael e Isaac. Você vai precisar se despedir de Ismael. Eu estou falando para mulheres que vão precisar se despedir de algumas coisas aqui. Emprego, ministério. A gente começou aqui ouvindo da pastora dessa casa. Ela se despediu de um Ismael. Algo que foi abençoado pelo Senhor. Por tantos anos ela abençoou tantas pessoas. Ela cumpriu um lindo chamado. Mas existe uma plenitude da promessa de Deus sobre a vida dela. E ela então larga algo que está funcionando, que está dando certo, para viver uma promessa que ainda não tem rosto, só tem um nome e nada mais. E você começar do zero, com 99 anos, ou melhor, 100, não é fácil. Deus, estou há tanto tempo fazendo isso, Senhor. O Senhor está me entregando um ministério novo. O Senhor está me entregando um projeto novo. Senhor, eu vou ter que começar tudo do zero. Agora que eu achei que ia ficar tudo tranquilo, agora que eu achei que estava fluindo, Senhor. Só que quem começa com Deus nunca começa do zero. Se você tem uma palavra de Deus, você nunca começa do zero. Meu Deus. Senhor, nos dê graça. Sabe, às vezes a gente ouve palavras
sobre nações, como eu ouvi aqui. E parece tão lindo. E porque se Deus está falando, é lindo mesmo. Mas talvez eu vou precisar deixar Ismael para viver esse Isaac. Quem é Ismael aqui? Talvez a minha casa, a minha família de origem, os meus amigos, a minha igreja. É bênção, tá dando certo, tem uma realização, é tão bom. Para ir para onde? Fazer o quê? Com quem? Não é romântico, irmãs. É lindo ouvir Deus vai te levar para as nações. E é maravilhoso, realmente, mas tem um preço. Deixar Ismael tem um preço muito alto. Mas viver o cumprimento da promessa, viver ali com Isaac, gerar Isaac, dar a luz a Isaac, isso é infinitamente maior do que qualquer coisa que você esteja fazendo hoje e seja abençoado por Deus. Nos dê graça, Senhor, porque nós vamos precisar fazer alguns movimentos, minhas irmãs. Veja bem, o profético é maravilhoso, a gente se deslumbra, é lindo. Deixa eu te falar o que vai acontecer, talvez nem domingo, segunda. Essa promessa, essa palavra vai te encontrar. Ela vai te encontrar e ela vai falar, e aí, que resposta você vai me dar para isso daqui? Deus, mas o meu sustento vem desse emprego. Meu Deus. É muito ruim, gente, a gente pregar pra gente mesmo, entendeu? Vocês estão achando assim, que eu tô falando só pra vocês? Eu não tô, não. Porque antes de pregar uma palavra, Deus nos torna a palavra. Deus vai fazendo algo em nós ali, ó, que vai fazendo com que essa mensagem encarne em você. É isso que dá autoridade a uma palavra. Para que não seja meramente uma palestra, para que tenha unção, você vai precisar viver isso primeiro. Você vai precisar romper nisso primeiro. Aqui não era Deus, não era Abraão, gente, duvidando do poder de Deus. Era Abraão duvidando da sua capacidade de ser pai, de novo, aos 99 anos. Não era Abraão achando que Deus não podia fazer. Ele sabia que Deus podia. Era por isso que ele estava com medo. Eu tenho certeza que Deus pode fazer isso. Eu só não confio que eu vou dar conta disso. Quantas de nós aqui? Deus te promete algo grande. Deus te promete algo. E aí, quando isso vai se vislumbrando para você, se materializando, você fala, gente, mas eu não vou dar conta. É grande demais. Só que deixa eu te contar um segredo. Tudo que Deus tem para nós é muito maior do que nós. Se você está diante de um desafio que você olha e você fala, não é do meu tamanho, não é da minha estrutura, eu não consigo, provavelmente é algo de Deus para você. Porque é do tamanho de Deus, não é do seu tamanho. Porque você vai precisar dele para fazer isso. Você não vai conseguir mesmo sozinha, não. Na força do seu braço não vai mesmo, não. Agora eu preciso te dizer, se aquilo que você está fazendo hoje, se naquilo que você está envolvida hoje, está funcionando na força do seu braço, na sua capacidade, na sua habilidade, é muito possível que você ainda não esteja vivendo a plenitude do propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, você olha todo dia para a sua vida e você fala, só pela graça. É só pela graça. Senhor, se o Senhor não for comigo nesse dia, eu não dou conta, eu não consigo. Se não for a graça do Senhor, eu não vou sobreviver este dia. Eu não vou saber o que responder a essas pessoas. Eu não vou saber como atender essas pessoas. Eu não vou ter a resposta certa, a palavra certa, a decisão certa. Então, se você está vivendo algo que é grande demais, que é maior do que você, está tudo certo. O Senhor sempre vai nos colocar num lugar de dependência dEle. Esse lugar nos protege. A dependência de Deus nos protege. A gente quer saber fazer as coisas. A gente quer quer ter, fluir. E vai fluir pela graça. Você vai conseguir fazer pela graça. Ano passado eu recebi uma palavra que dizia que eu ia chegar no fim do ano. E eu ia olhar para o meu ano e eu ia falar, como eu consegui fazer tudo isso? E foi exatamente assim. E este ano está só 2, 3, 4, X vezes mais do que no ano passado. Daíse, mas não, minha irmã, aprenda a discernir as estações da sua vida. Tem hora que não é para fazer nada.
Eu fiquei muitos anos fazendo uma coisa só. E aí eu queria, ai Deus, estou cansada da minha rotina. Eu só estudo. Gente, quantos anos eu falei? Tá todo mundo vivendo, tá todo mundo acontecendo. Eu estou aqui dentro dessa casa, estudando. E eu não posso sair, eu não posso servir, eu não posso... Não. Eu parecia que Deus estava assim, me retendo, me escondendo. Eu falo, Deus, mas eu posso abençoar pessoas. Eu posso estar nos lugares e liberar uma palavra. E o Senhor falava, você acha que eu me importo mais com uma multidão ou com o seu coração? Eu estou formando o seu coração. Você importa para mim. O que adianta? Eu podia mesmo te usar, te levar para lá, para aqui e te perder. E ali eu fui entendendo que era tratamento, era processo. E aí esses dias eu estava assim, Deus, eu vou ficar doida. Quem nunca tira a primeira pedra? Eu vou enlouquecer, não tem condição, meu Deus, eu vou surtar, me dá sanidade mental, Senhor, para eu não surtar, o Senhor tem certeza que o Senhor não errou a pessoa, não. Aí na hora o Senhor me lembrou de uma oração, eu lá com o chuveiro ligado. Ai, que nada acontece na minha vida. Aí Deus falou, ai, não era você que falava, que não tinha novidade nenhuma na sua vida. Que as pessoas que te conheciam há 10 anos, quando te encontravam na rua, e aí, 10 as novidades? Não, não tem novidade não, estou no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa com as mesmas pessoas. Pois é, estou te dando novidade de vida. Aí eu falei, ai, Senhor, me perdoa. Ó, a gente é difícil, gente. A gente é difícil, viu? E então, chega Isaac. E eu acho tão lindo esse versículo que em momento algum na promessa você vai ver Deus prometendo para Abraão que ele seria pai e que Sara ia gerar. Sara ia dar à luz. Mas a Bíblia diz que Sara não só dá à luz, Sara amamenta. Isso fala de um Deus que não só cumpre promessas, Ele sustenta a promessa que Ele mesmo deu. O leite é o suprimento da promessa. É o que faz a promessa crescer. É o recurso necessário para ela se desenvolver. Deus não vai te dar uma promessa e te deixar sozinha, abandonada. Agora se vira aí com isso. Te dei uma igreja, se vira. Agora é você, não. Ele te dá a promessa, Ele te dá o suprimento. Ele te dá a promessa, Ele te dá o recurso junto. O recurso, a promessa vem junto com o recurso, minha irmã. Ele é um Deus que não só fez Sara gerar, Ele fez Sara amamentar. E Sara fala isso. Quem diria, hein, Abraão, que Sara, a sua serva, amamentaria? Quem diria? E Abraão, ele faz uma festa quando Isaac é desmamado. Esse é o nosso Deus. E eu vim aqui para te lembrar de algumas promessas. Pode ficar de pé. Eu vim aqui para te lembrar daquilo que você não pode se esquecer. Não se disperse nessa hora, minha irmã. Não se disperse nessa hora, se conecte com o Espírito Santo. Porque Ele é aquele que nos faz com que a gente lembre daquilo que a gente não pode se esquecer. Tem mulheres aqui como Zacarias. O anjo visita Zacarias e fala: Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Mas você sabe por quê que Zacarias não acreditou? Isso fala de alguém que não estava orando ainda, não estava orando mais por isso não, gente. Isso fala de orações feitas há muitos anos, obtendo uma resposta do céu. Coisas que você não ora mais. Coisas, ou que você nem ora com a intensidade que você orava. Sabe, antes, quando Deus falava que você ia gerar, que você teria filhos, você consagrava o seu ventre, você orava, você chamava o seu marido, impunha as mãos, você tirava um tempo para isso, você declarava palavras proféticas sobre a sua descendência, mas os anos foram passando e nada dessa promessa aconteceu, o seu útero continua vazio, e agora não é que você não acredita que Deus pode, só que você nem ora mais por isso. Mas que bom que, e muitas vezes, Deus nem precisa da nossa fé para fazer algo acontecer.
Que bom. O profeta fala com a mulher, o que você precisa? E aí ele descobre que ela não tem filhos e ele promete um filho para ela. E ela responde com fé? Ela diz, meu Senhor, não iluda a tua serva. Isso não é resposta de uma mulher que tinha fé. E ainda assim ela engravida. Existem cenários que Deus, a nossa fé vai determinar todo mais. É quando a Bíblia diz, seja conforme a sua fé. A sua fé vai determinar. Mas existem coisas, e glória a Deus por isso, que Deus vai fazer a despeito da nossa fé. Sabe por quê, minhas irmãs? Deus entende o peso do tempo na nossa vida. O pai da fé riu da promessa. O pai da fé quis abrir mão de Isaac para que se cumprisse Ismael. Ele é aquele que não esmaga a cana que já está rachada. Esse é o nosso Deus. Sabe, Ele não vira para nós, mulheres que muitas vezes estamos quebradas pela força do tempo, e fala, mulher de pouca fé, era para você estar crendo. Não é isso que eu sinto o Senhor falando sobre nós essa noite. Eu sinto o Senhor, o Espírito Santo de uma forma tão doce aqui, curando corações quebrados pela força do tempo. E dizendo, chegou o tempo de orações feitas há muitos anos acontecerem. Chegou o tempo do cumprimento de promessas antigas. Isaac, vem aí. E nessa hora nós vamos pedir ao Espírito Santo, traga a nossa memória. Espírito Santo, vem cicatrizando corações, a dor da espera. E parece incredulidade, mas deixa eu te dizer, irmã, não é incredulidade. Eu estou falando com mulheres aqui que até se culpam, porque acham que não estão mais crendo no Senhor. E eu estou aqui dizendo para você, isso não é incredulidade, é só medo de acreditar de novo. É só medo de acreditar, de gerar expectativa e se frustrar novamente. E Jesus é o homem de dores, Jesus conhece as nossas dores e Ele se compadece de nós. O Senhor está renovando conosco aqui uma aliança. Sabe, Ele entregou muitas coisas preciosas para nós nessa noite. E eu sinto também sobre mulheres que, se não ainda agora, mas em algum momento, em pouco tempo, essas promessas vão te visitar novamente. E você vai se ver tão pequena. Você vai se ver tão incapaz. Você vai olhar para o seu cenário e falar assim, Deus, não vai dar. Eu não tenho gente suficiente comigo para isso. Eu não tenho habilidade suficiente. Eu não tenho recurso suficiente. Deus, eu sou velho demais. Eu sou nova demais. Deus, o meu marido ainda não entendeu isso. Deus. E você vai precisar se lembrar do que o Senhor está te falando essa noite. O Deus que libera a promessa, libera o sustento da promessa. E eu sinto que talvez vocês vão precisar fazer uma outra, não vou dizer conferência, mas vocês vão precisar fazer um ajuntamento aí de mulheres, só para contar testemunho do que Deus está fazendo e liberando hoje aqui. Muitos testemunhos, muitos e muitos e muitos testemunhos, porque eu sinto muito forte no meu espírito, irmãs, que o que o Senhor está falando para nós aqui nesse tempo não é algo para daqui 10 anos, não é algo para daqui 5 anos. O Senhor está dizendo, pode colocar no calendário humano, pode começar a contar os dias. Pode começar a contar os dias, porque saiu do Kairos e está invadindo o Cronos. Você vai poder contar e falar daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, você vai estar vivendo a plenitude dessa promessa liberada pelo Senhor. Você crê nisso? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridas, e quando esse tempo chegar, você vai declarar com todo o seu coração, com toda a sua força, quão grande é esse Deus. E através dos seus testemunhos, pessoas vão ver o quanto Ele é grande em nossas vidas. Aleluia.
um Deus tão grande, um Deus tão grande, que faz grandes obras na nossa vida. Obrigada, Senhor. Todos hão de ver, todos hão de ver quão grande, quão grande, quão grande é o nosso Deus. Ah, minha irmã, as pessoas vão olhar para o que o Senhor está fazendo na sua vida e elas vão ser forçadas a dizer: só Deus podia fazer isso, só Deus. Isaías 41, registre isso no seu coração, porque é a palavra do Senhor para nós nessa noite. As pessoas, aquilo que o Senhor está fazendo em nós, é para que todos vejam, é para que todos saibam, é para que todos considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Deus de Israel criou. Eu estou falando para mulheres que estão vislumbrando um desafio à frente, uma palavra, uma promessa, e estão dizendo: ah, Deus, cumpra na minha geração, cumpra aqui nos mais novos. Eu já fiz a minha parte, eu estou quase passando o bastão. E o Senhor está dizendo: quem decide os tempos sou eu. Eu sou o Senhor do tempo. E o Senhor está liberando força. Você vai voar como a águia. Você vai correr e não vai se cansar. As pessoas vão ficar confusas e falar: meu Deus, parece que está fazendo mais agora nessa idade do que quando fazia nova. Sim, renovando como asas de águia. Um renovo. Eu sinto um batismo de renovo. Mulheres cansadas aqui, desanimadas. Sabe, você está querendo vislumbrar a chegada, a largada ali, ou não, tá quase chegando no fim, só falta um pouco mais, e o Senhor tá dizendo: não, só tá começando, você vai correr, você vai é o meu Deus, contarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Essa palavra, para que todos vejam, para que todos saibam, considerem, juntamente entendam que foi o Senhor quem fez. Significa as pessoas olhando para você e vendo impossibilidade. Significa Deus retardando algumas coisas de você e deixando para acontecer quando ninguém mais achava que seria possível acontecer. Para que a glória seja dele. A glória vai ser dele. Como é que eu vou gerar na velhice, Senhor? Já estou perto dos 40. É para confundir mesmo. E deixa eu te dizer uma coisa, e isso é uma palavra que está sobre a minha vida. Eu quero liberar sobre mulheres que talvez tenham a minha idade e não geraram ainda. Você não vai passar por coisas que muitas mulheres passaram. A sua maternidade vai ser leve. Você vai ter energia, você vai ter saúde, você vai ter disposição, porque é o tempo oportuno do Senhor na sua vida. E a biologia se rende ao governo do Senhor, para que todos vejam, considerem e entendam que foi a mão do Senhor que fez isso na sua vida, que foi a mão do Senhor que fez isso na sua casa. Então Deus está precisando criar um cenário, entende? Precisa ser impossível para o homem. Precisa ser impossível. Saia daqui com essa palavra no coração.
esse grande Deus vai ser glorificado na minha vida e na sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Todos onde vê, quão grande